Olá, jovens, Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E já vamos aí para a nossa aula de número 5. O professor Décio lá na aula 4 deu uma introdução à mecânica quântica, até para nós entendermos algumas coisas aí em relação à carga elétrica. E nós vamos dar prosseguimento à nossa eletrostática, pessoal. Bom, quem já fez algum experimento em casa, né? Desliguei a televisão, professor, uma vez eu desliguei, fui aproximar o braço, os pelinhos ficaram meio arrepiados. Quem já teve aí essa sensação? Outras brincadeiras, por exemplo, se você pegar um canudinho, se você atritar esse canudinho, o que vai acontecer? Colocar pertinho de pedacinhos de papel, vai atrair. Ou até mesmo, pessoal, quando está aquele tempo bastante seco e às vezes você vai pegar na maçaneta da porta, você leva aquele choquezinho. Comigo acontece muito. Também às vezes no carro, quando você vai sair, ou às vezes até você triscar numa pessoa ou você leva um choquezinho. Esses fenômenos que foram falados são fenômenos eletrostáticos, certo? E está relacionado aí ao acúmulo de carga. Mas essa questão, pessoal, do atrair e afastar, está relacionado ao quê? Está relacionado a uma interação. Então, os objetos, quando eles estão eletricamente carregados, eles podem interagir. E essa atração, ela pode ser atrativa, essa atração e também a repulsiva, ou seja, essa interação pode ser de atração e pode ser de repulsão. E na física, pessoal, tudo que é interação a gente chama de força. Então, na física, toda interação é uma força. A gente tem, por exemplo, nós vimos lá no primeiro ano, a interação gravitacional. O que é isso? Você tem lá os planetas, né? Os corpos celestes que têm uma certa massa, ok? E o campo gravitacional interage com o outro. Na Terra também a gente tem a força-peso, que é a nossa massa, certo? Nós interagindo com o campo da Terra, que vai para o centro, ou seja, tudo vai para baixo, não é isso? A gente também tem, pessoal, outros tipos de interação. Lá no magnetismo, interação de campos magnéticos é chamado de força magnética. E aqui, quando a gente trabalha com carga elétrica, a gente tem que a interação da carga elétrica é chamada de força elétrica. Então, a gente tem um campo, que é uma região que a gente vai aprender ainda o que é, tá certo? E essas regiões, elas podem interagir. Essa interação na física é chamada de força. Essa interação, como eu falei, ela pode ser de atração ou de repulsão e vai depender do sinal aí da carga, tá certo? Então, vamos começar, pessoal, olha lá. Então, na nossa aula de hoje, eu vou acompanhar aqui com vocês, de pertinho, tá? Nós vamos trabalhar aí a parte da carga elétrica, fechou? Lei de Dufay, que foi o primeiro a trabalhar, que tem esse conhecimento, a trabalhar essa interação. E também vamos falar da quantização da carga elétrica. Como assim, professora, quantização? Eu posso fazer uma medida do valor da carga elétrica? É isso mesmo, tá, pessoal? A gente pode fazer uma medida desse valor de carga elétrica e nós vamos ver na nossa aula de hoje, fechou? Bom, antes de começar, eu estava até dando um spoiler, né, lá do atrito, do canudinho, a gente tem a nossa atividade interativa. Então, foi passado para vocês os materiais, você vai precisar de canudinho plástico, você vai precisar de linha, certo? Você vai precisar de também papel para atritar o canudinho. Então, pessoal, as imagens foram fornecidas, vocês vão montar aquele pêndulozinho bem bonitinho lá com canudo, certo? E vocês vão fazer a brincadeira de atritar esse canudinho e depois você vai aproximar. Na aproximação, a gente vai observar uma determinada ação, certo? Se você tocar nesse canudinho e depois for tentar aproximar novamente, né, outro exemplo, você vai observar outras coisas acontecendo. Então, esse atritar está relacionado ao quê? Toda vez que você atrita, você está carregando eletricamente aqueles corpos que estão sendo atritados. Porque como nós falamos, vocês lembram que lá na camada de valência, a gente tem as cargas livres, que são os elétrons. E quando você faz esse processo de eletrização, que é o atrito, você está trocando essas cargas aí. Então, um corpo vai ficar com excesso de cargas, né?
de elétrons e o outro vai ficar com falta. Então, devido a isso daí, o que vai acontecer? Tu vai ter essa interação. Façam aí a atividade interativa, ok? Registrem, tirem fotos, discutam depois, vejam o resultado dos seus colegas, tá? Ficou aí para você essa atividade, é bem bacaninha, faça que você vai ver isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje, que é a questão da interação elétrica. Belezinha? Fechou? Pessoal, vamos continuar. Então, vamos falar um pouquinho da carga elétrica. Beleza? Que é o nosso protagonista aqui. E iniciaremos o nosso estudo sobre cargas elétricas com o experimento. Tá bom? Só para a gente entender aí algumas coisas. Se atritarmos vigorosamente um canudo de plástico em um pedaço de papel e logo depois pendurarmos com um fio, o que a gente pode observar? É bem parecido aí com a nossa atividade interativa, certo? Então, você pode fazer duas formas. Você pode simplesmente pegar o canudinho e pendurar, você pode atritar outro canudinho e aproximar, você vai observar, ou o que acontece? Você pode... Esse canudinho pendurado, você pode atritar esse canudinho aí, atrita outro fora, por exemplo, e aproxima. Pessoal, o que está acontecendo? Esse ato aí de atritar, você está mexendo com essa carga. Um vai ficar com excesso de elétrons, o outro com falta de elétrons, e a gente pode fazer uma observação. Bom, nesse exemplo que nós colocamos aí, que é pendurando o fio, a gente vai observar o seguinte, olha só. Primeira observação. O papel atritado atrai parte atritada do canudo, certo? Por que isso acontece? Bom, quando você atrita o papel com canudo, um papel ou o canudo vai ficar com excesso de cargas, negativas, vai ficar com excesso de elétrons. O outro vai ficar o quê? Com falta. E essa falta a gente fala que ele vai ficar então positivamente carregado, certo? Porque está faltando elétrons e o outro está em excesso. Positivo com negativo, a gente tem a atração eletrostática. Então, é o primeiro ponto que a gente pode trabalhar dessa interação aí. Fechou? Bom, outra coisa que nós podemos aí observar. Um segundo canudo de plástico atritado com outro pedaço de papel repele a parte atritada do primeiro canudo. Ou seja, você está fazendo, o processo de atritar novamente, então vai se comportar da mesma maneira que o outro, vai ficar com excesso. Se você aproximar do outro que também está com excesso, por exemplo, a gente vai ter o quê? Repulsão. Porque se você tem excesso de elétrons em um e excesso no outro, tu tem negativo com negativo, você tem uma interação de repulsão eletrostática. Fechado? Então, são coisas que nós podemos observar fazendo esse experimento simples aí. Beleza? Então aqui, olha só, tem uma figura só para ilustrar, tá? Para vocês verem aí mais ou menos como acontece. E é claro que vocês podem tentar fazer depois para ver que isso realmente acontece. Beleza, pessoal? Bom, olha só. Nesse experimento, o que a gente pode ver aí? Mostram que a força entre os corpos atritados pode ser de atração ou de repulsão. Eu falei o que para vocês? Que essa interação em física, toda interação em física é a força, certo? Então, tu tem força de ação, lembra das leis de Newton, a segunda lei de Newton que fala que a força é igual a massa vezes a aceleração? É uma interação, certo? Essa força ela pode ser de contato, quando você toca, e ela pode ser também à distância, certo? Então, a força gravitacional, qualquer força de campo, pessoal, é força de ação à distância. Então, a gente tem um campo que é criado por causa da carga. Então, quando você tem alguma coisa perto desse campo, tu vai ter uma interação, certo? Essa interação em física é chamada de força. Como eu estou trabalhando, como eu falei para vocês, com carga elétrica, essa interação é força elétrica. E essa interação vai depender o quê? Do sinal da carga. Se você tem excesso de elétrons, você tem mais negativo. Nos dois, tu vai ter o quê? Repulsão. Se você tem excesso de elétrons em um e falta no outro, então tu vai ter positivo, negativo. A interação vai ser uma força de atração. Entendido isso? Belezinha? Então essa é a nossa interação, ok? Bom, mas aí qual é a origem dessa força? A gente já falou um pouquinho da questão do campo, belezinha? Ela não é, pessoal, de origem gravitacional, como lá a força de gravitação, como mostrado lá na Lei Universal de Gravitação de Newton. Ela não é,
certo? Gravitacional. Belezinha? Ela vem, pessoal, de algo bem menor, que é o quê? A carga, tá? Ela não é de origem gravitacional, vou colocar ali para vocês, pois a interação só ocorre após atritamento dos corpos, ou seja, você tem que ter essa interação para ter excesso de elétrons ou falta de elétrons naquele corpo, belezinha? E também, pessoal, não é de origem magnética, certo? Porque ali, ó, a gente fez papel e canudo, não são materiais, né, magnéticos, não são materiais aí ferromagnéticos, então também não é de origem magnética, fechou? Pois o ímã não atritaria um canudo de plástico nem folha de papel. Então você pensa, essa força, ela não é gravitacional, ela não é magnética. E eu estava falando para vocês que ela vem por causa da interação de campo elétrico devido a cargas elétricas, certo? Então essa força é de origem o quê? Elétrica, certo? Que é o que a gente está trabalhando aí. Bom, os estudos realizados, olha só, se liga, durante os séculos, concluíram que durante o processo de atritamento, como eu falei para vocês, há a transferência de elétrons livres de um corpo para o outro, pessoal. Então você consegue fazer essa transferência de elétrons. Lembra que lá, numa aula que a gente estava falando de condutores isolantes, eu falei para vocês que os condutores são aqueles que as cargas livres, que são os elétrons que estão lá na camada de valência, conseguem se movimentar com maior facilidade, certo? Então, pessoal, quando você atrita objetos, a gente também tem a movimentação dessas cargas. Então, o elétron, né, vamos colocar dessa forma, ele pode fluir para o corpo que está sendo atritado, ou ele pode ficar ali ganhando do corpo também. Então, a gente também tem essa movimentação, tá certo? Quando você faz esse processo aí de atrito entre os corpos, fechou? Bom, pessoal, e também que a força de atração ou de repulsão entre os corpos se deve a uma propriedade de matéria denominada o quê? Como eu falei para vocês, carga elétrica. Fechou? Entendido isso? Temos, portanto, uma força de origem elétrica. Então, a gente tem a força de origem gravitacional, a gente tem a força de origem magnética, nós também temos a força de origem elétrica devido aí à propriedade das cargas elétricas. Entendido isso? Fechou? E é sobre ela que nós estamos aqui trabalhando, tá, pessoal? Bom, a gente tem que lembrar também, tem dois tipos de força elétrica, certo? Ocorrem dois tipos de carga elétrica, de comportamentos opostos. Foi aí, né, Benjamin Franklin, né, ele fez aquele experimento lá na primeira aula, e o professor Décio, a gente até comentou, né, de amarrar uma pipa, né, gente, durante uma tempestade, colocar um objeto metálico, né, isso não pode ser feito em casa, tá certo? Não faça, tá bom? Ele fez outros experimentos aí, né, o pessoal naquela época fazia experimentos mais perigosos, né, para poder observar os fenômenos, ok? Mas o Benjamin Franklin, pessoal, foi quem primeiro empregou as expressões eletricidade positiva e eletricidade negativa. Então, ele foi o primeiro aí a utilizar essas expressões, né, devido às experiências que ele estava realizando lá no laboratório. Fechou? E ele via isso, né, positivo e negativo, devido aos comportamentos. Então, ele colocou essa expressão, tá? Pessoal, olha só, quando a gente fala de modelo atômico, no modelo atômico que hoje conhecemos, nos explica a origem de toda a eletricidade. Então, o entendimento do modelo atômico foi o que fez os cientistas dominarem a questão da eletricidade. Porque você entendendo o modelo atômico, você entendendo como essas cargas elas podem fluir, você conseguiria entender a eletricidade. Fechou? As partículas estáveis que compõem o átomo são os prótons e os elétrons e os nêutrons. Lembra? Nós falamos dela aí também. E embora os prótons e elétrons possuam massas muito diferentes, tá, pessoal? A massa do próton, olha só, a massa do próton é 2.000 vezes maior que a massa do elétron. Então, um próton tem uma massa maior de 2.000 vezes a massa de um elétron. E esse próton está lá no núcleo. É por isso que o núcleo ele é bem denso, certo? Densidade é massa por volume, que é o espaço ocupado. Então, o núcleo do átomo ele é bem massivo, certo? Fica o que mais fácil para movimentar os elétrons, que estão bem afastados lá do núcleo, lá naquela camadinha bem afastada mesmo aí do núcleo, fica mais fácil para eles se movimentarem. Belezinha?
E suas cargas elétricas são opostas, tá, pessoal? Então, a gente tem o quê? Ó, o valor do módulo da carga elementar, que a gente também vai falar um pouquinho dela, ela tem um valor lá de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que é o valor aí de carga elementar, e a unidade que é o coulomb, que nós vamos falar dele, tá bom? O que acontece? O elétron tem esse valor com negativo na frente, o próton com o positivo. Então, em questão de sinais, elas são o quê? Opostas. Esses valores, em questão de sinais, são opostos, belezinha? São sinais diferentes, ok? Então, pessoal, olha só. Convencionou-se atribuir ao próton uma carga elétrica positiva, enquanto o elétron ficou com a carga elétrica negativa, como eu falei para vocês. Belezinha? Entendido isso? E aí a gente tem o nêutron que não tem a carga, né? Nem positiva nem negativa. Ó, tem um desenhozinho aí para mostrar para vocês, ok? Ó, o próton, como a gente pode ver, é claro, né, pessoal, que esse tamanho de núcleo que é colocado aqui é um tamanho fantasia, né? É que nem aquelas revistas de produto antigamente, né? Que a ilustração não condiz ao produto original, né? Então aqui a gente tem a representação do átomo, esse aqui é o de Rutherford, certo? Isso a gente vê lá em química. A gente tem que aqui no núcleo, que é um núcleo bem massivo, é onde estão os prótons, que a gente fala que são os portadores de carga positiva. E aqui nas camadas aqui, ó, na eletrosfera, né? A gente tem aqui as últimas camadas aqui também. Tem lá os nossos elétrons, tá certo? Que são os portadores de carga aí negativa e são eles que se movimentam, tá, pessoal? Então, cuidado quando alguém falar assim para você, ah, um corpo positivamente carregado ganhou prótons. Não, ele não ganhou próton. O próton tá lá no núcleo, fica lá bonitinho, ele não vai sair daqui. Até porque você ia precisar de muita, eu já disse muita energia para tirar esse próton daí. Tu ia fundir essa matéria e você não ia conseguir, certo? Quando o corpo está positivamente carregado, quer dizer que ele está com falta de elétrons, certo? Então, você fez lá o processo de eletrização, você atritou. Se o corpo está carregado positivamente, é porque ele está com falta de elétrons, ou seja, o outro corpo que foi atritado com ele está com excesso de elétrons e está carregado negativamente, tá? Então, cuidado aí com as pegadinhas, tá, pessoal? Positivamente carregado não significa que ele ganhou muitos prótons. Significa o quê? Que ele perdeu elétrons. Fechou? Entendido isso? Ok? Bom, já falei para vocês que a interação elétrica, né, é a força elétrica e essa interação também aí é devido, né, pessoal, à questão do sinal da carga e tudo mais. Bom, a nossa primeira lei que a gente conhece, que estabelece isso daí, é a lei lá do Phi, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó, só pra gente ver os nomezinhos, ó, que eu tinha falado para vocês, bonitinhos aqui. E a nossa primeira lei que nós temos, pessoal, é a lei o quê? De Dufay. Lá no século XVIII, o francês Charles François Dufay, ó, o biquinho Dufay, tá certo? Detectou a existência de dois tipos de cargas elétricas, as quais denominou vítrea e resinosa, né? Por que ele fez vítrea e resinosa? Porque está relacionado com os materiais que ele utilizou lá para fazer a experiência. Belezinha? Pois notaram que um bastão de vidro atritado com seda adquiria carga elétrica diferente da carga adquirida por um bastão de resina atritado com lã. Certo? Ele, será que adquire a mesma carga? Não. Então ele atritou, ó, um bastão de vidro e um de resina com os materiais, ele viu, né, através da experimentação, que adquiriam aí cargas e sinais o que é diferente. Então, por isso que ele chamou de vítrea e resinosa. Belezinha? Mais tarde, olha ali aqui de novo, Benjamin Franklin foi o primeiro a utilizar as palavras carga positiva para carga vítrea e negativa para resinosa. Fechado, pessoal? Então, o Dufay, nas suas experiências, ele concluiu o seguinte, olha só, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de nomes contrários, né, se atraem, ou seja, ele fala carga elétrica de mesmo nome, que está relacionado ao sinal, se repele, e de nome oposto, que é sinal oposto, se atrai, foi o que ele verificou. Belezinha? E aqui a gente tem uma imagem, olha só, para ilustrar, pessoal. Vocês estão vendo essas setinhas aqui? Professora, por que tem essas setinhas?
Eu pensei que essas setinhas só tinham lá na lei de Newton. Não, pessoal, olha só, vem aqui comigo, ó. Toda interação em física é o quê? Força, certo? A força, ela tem o quê? A natureza dela é vetorial, certo? Então, toda a força em física, gente, é vetorial. O que é isso? Possui um valor, possui que é o módulo, direção e sentido. Ah, professor, então toda força em física é vetorial? Toda força em física é vetorial, tá, pessoal? Porque além da intensidade dessa interação, que é o valor em newtons, ela também tem lá a direção e sentido. Pode ser direção horizontal, direção vertical, direção diagonal, direção oblíqua, tá certo? Depende aí da situação. Ah, sentido, pode ser direita, pode ser esquerda, pode ser para cima, pode ser para baixo, são sentidos. Então, como uma força é uma interação e a interação elétrica é força elétrica, então a força elétrica também é vetorial. Então, como a gente pode ver aqui na figura, ela possui, olha só, aqui, direção e sentido é representada por um vetor, tá certo? Entendido isso, pessoal? Fechou? Bom, vamos continuar. Olha só o desenho aqui para ilustrar isso também. Em resumo, deixa eu só colocar na figurinha para vocês, olha só, para vocês verem o que eu estava falando em relação às setinhas, tá? Então, na primeira imagem, a gente tem aqui, ó, força de repulsão, certo? E na segunda, a gente tem a aproximação. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Pronto. Fechou? E aqui, pessoal, nessa próxima figura, a gente pode observar o que foi colocado no desenho anterior. A gente tem aqui a primeira, olha só, tá vendo, ó? Cargas de sinais opostos, a gente tem uma interação de atração eletrostática, ou seja, força de atração, tá? Vocês podem ver aqui, ó, geralmente, ó, tá vendo aqui? As cargas estão sendo separadas por essa linha aqui. Então, a direção da força, gente, vai ser a direção da linha de separação das cargas. Então, se a distância está na horizontal, a direção da minha força também é o quê? Horizontal. Ah, professor, então quer dizer, se uma carga estivesse aqui e a distância estivesse aqui, a minha força ia ter direção vertical? Exatamente. Se você colocar as cargas num triângulo, por exemplo, ó, tá aqui um triângulo, colocou 3 cargas. Como é que vai ser a direção? Vai ser sempre na linha, gente, de separação das distâncias. Se é um triângulo, certo? Só você seguir o formato do triângulo para você saber onde vai estar a força, belezinha? Então, sempre a linha de separação diz em relação à direção dessa força. Agora, em relação ao sentido, vai ser o quê? Uma para a direita, uma para a esquerda, geralmente, quando é o quê? Atração. Aqui também, olha só, quando for repulsão, o que vai acontecer? Uma para a direita, outra para a esquerda, mas só que em vez das setinhas estarem assim, elas vão fazer o quê? Abrir, certo? A atração, ó, qualquer direção aqui, ó. Repulsão, ó, qualquer direção aqui. Belezinha? Fechou, pessoal? E aqui esse valor a gente pode calcular, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer esse cálculo aí. Bom, pessoal, mas para fazer o cálculo desse valor de força, a gente precisa saber do valor da carga. Bom, a gente já sabe que ela pode adquirir sinal aí negativo e sinal positivo, certo? Essa carga. Eu falei também para vocês da carga elementar. A carga elementar é a menor carga que nós temos, belezinha? Mas aí, pessoal, vocês concordam comigo que dependendo do processo de eletrização, o número de partículas não vai ser igual ao do outro. Então, a gente também depende o quê? Do número. Essa quantidade dessa carga depende da carga elementar, que é a menor que nós temos, e também depende do número de partículas que compõem esse corpo. Achou o valor dessa carga? Aí sim a gente consegue calcular essa força aqui. É por isso que a gente tem a questão aí, ó, da quantização da nossa carga elétrica, belezinha? O próton e o elétron possuem a mesma quantidade de carga elétrica em módulo, e esse valor é denominado de quantidade de carga elétrica, que é aquela que eu falei para vocês. Vou colocar aqui, ó, em preto aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Isso é padrão, é a nossa carga elementar. Agora, o valor da carga do corpo, quando ele passa por um processo de eletrização, vai depender desse número aproximado de partículas que a gente vai chamar de N. Belezinha, pessoal? Então, esse valor, olha só, ele foi obtido experimentalmente pela primeira vez lá por Harvey
Fletcher, né? Vamos ler dessa forma aí. Por meio de uma montagem rústica. Em seguida, seu orientador ali, ó, Robert A. Millikan, certo? Aprimorou a montagem de Fletcher, obtendo valores mais precisos para a carga elétrica elementar, ok? Como o próton possui a carga elétrica positiva, sua quantidade de carga é denominada por mais E, e a do elétron vai ser o quê? Por menos E, como eu tinha falado para vocês. Está aqui, ó, certo? Carga elementar. O valor é o mesmo. O que muda é o sinal, tá? Ah, professora, se o valor é o mesmo, tanto faz o sinal. Aí, cuidado, pessoal. O sinal ele serve para indicar o quê? Se um corpo está eletrizado positivamente ou negativamente, certo? Se ele tem excesso de elétrons, a gente vai usar o negativo. Então, está eletrizado negativamente. Belezinha? Se ele tem falta de elétrons, a gente vai usar o positivo, certo? Então, quer dizer que ele está eletrizado positivamente. Isso vai influenciar no sinal da nossa carga elétrica, no valor que nós temos que calcular. Fechou? Entendido isso? Bom, pessoal, como um coulomb, a quantidade de carga elétrica é muito grande, tá? Geralmente, quando a gente vai fazer os cálculos, vocês vão ver que 1 é muito grande. Então, a gente usa submúltiplos. Como assim, professora? Que são valores menor do que 1. Aí, a gente vai usar aqueles prefixos que vêm antes e a gente vai ter esses valorezinhos aqui que dá para utilizar. A gente tem 1 milicoulomb, que o milli é 10 a menos 3. Então, 10 a menos 3 coulomb. Toda vez que você tiver 0,001. A gente também tem 1 microcoulomb, que é 10 a menos 6 coulomb, que é 0,000 e assim vai, certo? E a gente também pode utilizar, por exemplo, aí, ó, um nanocoulomb, que é 10 a menos 9 coulomb. Ou seja, geralmente os valores de carga são muito pequenos e a gente tem que utilizar esses prefixos aqui para poder escrever esses números, tá, pessoal? Tem 10 a menos 12 também e assim vai. Depende muito da questão. Fechou? Bom, pessoal, olha só, em física existem aí grandezas que podem assumir valores correspondentes a qualquer número real, chamadas as grandezas contínuas, beleza? E há também grandezas que são somente múltiplos de valor fundamental, que a gente chama de grandezas quantizadas, tá? Na experiência realizada por Fletcher e também por Millikan, ficou evidenciado que a quantidade de carga elétrica é quantizada, ou seja, como está escrito aí, ela não pode assumir qualquer valor. Então, quando não pode assumir aí qualquer valor, a gente fala que é quantizado, belezinha? Então, pessoal, a quantidade de carga elétrica, ela vai ser o quê? Como eu falei para vocês, vai depender do número inteiro, que é o número de partículas, belezinha? Vezes a carga elementar, tá? Vezes essa carga elementar elétrica do próton ou do elétron, beleza? O positivo ou o negativo. E olha só, tá aqui. A gente vai calcular utilizando aqui, ó. Então, o valor da carga elétrica vai ser aqui um número inteiro, que geralmente é o nosso número de partículas, que pode ser excesso ou falta de elétrons, e o valor da nossa carga elementar. Fechado, pessoal? Entendido isso? E lembrando, eu falei para vocês que nós precisamos do valor dessa carga justamente para calcular a força de interação. Tá bom? Entendido isso? Então tá aqui para calcular o valor de carga elétrica, tá, pessoal? Belezinha? Ó, e guardem bem isso daqui, porque quando a gente for lá para a corrente elétrica, nós vamos usar essa quantidade de carga aqui. Belezinha? Fechou? Bom, olha só. Continuando, pessoal, quando o número de próton em um átomo ou em uma molécula qualquer é igual ao número de elétrons, o átomo ou a molécula estão eletricamente neutros. Lembra que eu falei para vocês? Eletrizado negativamente, excesso de elétrons. Eletrizado positivamente, falta de elétrons. Igual quantidade dos dois é o quê? Neutro. Fechado? Entendido isso? E aqui, pessoal, olha aí, como eu falei, se o número for diferente nesse caso, então, a gente vai ter o átomo ou a molécula aí eletrizada. Fechou? Ok? E para você fazer isso, você precisa atritar, ou você coloca em contato com um que está atritado, ou você induz com um que está atritado também. Belezinha? Que são os nossos processos aí. Fechou? Bom, pessoal, generalizando, o que vai acontecer? Dizemos que um corpo está eletrizado
quando o número total de prótons é diferente do número total de elétrons, certo? Matematicamente, esta desigualdade pode ser obtida alterando-se o número de prótons ou o número de elétrons, que é o nosso N, que é o nosso inteiro. Porém, fisicamente, o excesso, aos átomos só é possível ao nível da eletrosfera, como eu falei para vocês, pessoal? Onde estão os nossos elétrons lá, tá? Onde residem os elétrons. Assim, o corpo, como eu falei, ele ganha ou perde elétrons. Então, tudo que eu falei, olha só, a gente resume nisso daqui. Belezinha? Ó, tá aqui só pra gente ver uma tabelinha bonitinha. Corpo eletricamente neutro, Não tem nada. Quando ele tá positivo, significa que ele cedeu elétrons. Quando ele está negativo, a gente fala que ele recebeu, belezinha? E, pessoal, em todos os experimentos realizados, até nos dias atuais, o mesmo em física nuclear também, verifica-se que em sistemas isolados, a quantidade de carga elétrica permanece constante. Então, a gente fala que a carga elétrica, ela se conserva, tá? Ah, professora, tem um exemplo? Ó, se você tem um pedaço aqui de fio de cobre, por exemplo, e você faz um circuitozinho e coloca aquele fio. Aí você estabelece uma diferença potencial, ligou na tomadinha ali. O que vai acontecer com essa carga? Ela vai circular, certo? Ah, vai nascer carga do nada, gente? Não. Essa carga, ela está no condutor, ela está apenas circulando. Então, a gente tem a conservação dessa carga aí, belezinha? E é uma das grandes leis aí da natureza, pessoal, que fala o quê? Carga elétrica não se cria, não se perde, apenas se transfere. Fechou? É uma lei aí que a gente pode utilizar, tá? Lembra lá da lei de conservação da energia? A energia ela não é criada nem destruída, apenas se transforma. Outra vez que a gente pode utilizar isso também é em questão da quantidade de movimento de um corpo, que é relativa à sua massa e à sua velocidade. Ou seja, a gente sempre fala que a quantidade de movimento de um corpo ela é conservada. A carga elétrica, gente, é a mesma coisa. Essa carga elétrica ela é o quê? Conservada, tá? Ela vai apenas circular, tá bom? Essa circulação, essa eletrização depende muito do processo, mas ela sempre vai ser o quê? Conservada. Belezinha? Fechado isso? Bom, só para a gente entender melhor, eu vou colocar um exemplozinho aqui, eu vou resolver com vocês no quadro, tá? Vai ficar melhor para vocês enxergarem os valores, tá bom? Pessoal, então bora lá para o nosso exemplo. Olha só, um corpo está eletrizado com uma quantidade de carga de Q igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 10 coulomb, certo? Aí olha só a primeira pergunta, o corpo apresenta excesso ou falta de elétrons? Vamos relembrar, excesso de elétrons é o quê? Excesso de negativo. Falta de elétrons é o quê? Positivo. E se nós formos ver aqui, olha só, a gente tem, como a carga elétrica do corpo é negativa, ele apresenta um excesso de elétrons, tá, pessoal? Então aqui, ó, é só você ir pelo sinal. Qual é o sinal que está aqui na frente do valor? Negativo. Então tem excesso de elétrons, esse corpo está o quê? Carregado negativamente, fechou? Então, para você responder se está carregado negativamente ou positivamente, é só você olhar o valor da carga. O sinalzinho dela é o quê? Negativo. Então, nós temos aí excesso de elétrons, corpo carregado o quê? Negativamente, certo? Então, é só você olhar para o sinal. Fechou? Bom, na B ele fala o seguinte, qual é o número de elétrons correspondente aí, ó? Ele quer o N, pessoal. Ele quer o N, deixa eu só apagar aqui rapidinho. Ele quer o nosso N, que é o nosso número de elétrons. Onde é que nós vamos encontrar? Bom, a gente sabe que a carga, ela é justamente o N, que é o nosso número de elétrons. Nesse caso, a gente sabe que tem excesso de elétrons, vezes o valor da carga elementar. Lembrando, jovens, que a nossa carga elementar, ela é o quê? Ó, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Aí o que acontece aqui? Ele tem excesso ou falta de elétrons? Ah, professora, tá aqui, ele tem excesso por causa do negativo. Então, pessoal, aqui na nossa questão, o que vai acontecer? O valor da nossa carga elementar, ele vai ser, então, nós vamos usar o negativo. Deixa eu só colocar aqui, peraí, deixa eu tirar esse sinal aqui. Eu quero colocar o negativo aqui.
Pronto, ó. Então, pessoal, vai ser o quê? Negativo que vai ser utilizado no valor da carga elementar. Bom, a nossa carga elementar está aqui, eu quero N. Esse E está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo, olha lá, certo? Ou você pode fazer assim, que é utilizando a divisão. Ó, vou colocar aqui N, vai ser o quê então? Ó, deixa eu pegar outra cor, que eu gosto de um quadro bem colorido. Pronto, aqui, ó. Então, nosso N, vou ficar com verde mesmo, tá? Não tá querendo mudar, peraí. Azul, deixa eu ver. Pronto, azul, agora sim. Pessoal, tem que vai acontecer. Eu posso fazer assim, certo? Ou eu posso ir por aqui. Vai dar na mesma. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 10 sobre o valor da carga elementar, que é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Se eu for por esse outro caminho aqui, ó, só para você ver, é a mesma coisa, substitui o valor de Q aqui e o valor de N aqui. Aí esse cara vai passar dividindo, ó, e a gente vai ter a mesma coisa que estava sendo feita aqui, tá? Então, dá para cortar caminho e você fazer dessa forma, ok? Agora nós temos que nos atentar ao jogo de sinal. Nós temos aqui, ó, negativo, peraí. Nós temos aqui, ó, negativo com negativo, positivo. Então, aqui, o nosso valor, a gente sabe que o N, ele vai ser positivo aqui. Belezinha? O que que nós temos aqui? 1,6 dividido para 1,6, que dá quanto? 1. Não é isso? Base de 10, a gente conserva a base de 10 e a gente subtrai os expoentes. Ou seja, é o primeiro expoente menos o segundo expoente. Ah, professor, olha aí, ó, o jogo de sinal. Ó, o jogo de sinal, pessoal, tem que prestar atenção no jogo de sinal. Porque esse negativo é da fórmula, porque isso está dividindo. Mas os outros negativos são dos números. Menos com menos, mais. Tu fica com menos 10 mais 19. Isso dá quanto? 9. Então, aqui em cima vai ser quanto? 9. Fechou? Deixa eu só apagar aqui, porque eu escrevi para vocês verem aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Olha aí. Belezinha? Fez o joguinho, pronto. A gente tem que este corpo tem 10 elevado a 9 elétrons, esse número de elétrons aí, tá, pessoal? Entendido? Ah, professora, mas está positivo. Pessoal, se na questão ele fala para você que um corpo tem 10 elevado a 9 elétrons, quando você for calcular, aí tu coloca o negativo. Fechou? Entendido isso? Belezinha? E aqui na 2, para a gente fechar o nosso exemplozinho, a gente tem o seguinte, olha só. Que número de elétrons corresponde a uma quantidade elétrica aí, ó, de carga elétrica de menos 1 coulomb. Eu também quero o número de elétrons. Bom, lá era 1 vezes 10 a menos 10. Aqui é só 1, beleza? Como é que a gente vai fazer, pessoal? A mesmíssima coisa. A gente vai fazer aqui, ó, vai dividir, certo? Em vez de ser menos 1 vezes 10 a menos 10, vai ser somente 1. Então, aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, olha só, deixa eu pegar aqui outra cor de pincel. O negativo aqui com o negativo fica positivo. Você vai dividir 1 para 1,6, certo? E o que que vai acontecer? Ah, professora, eu vou dividir aqui. Tá, vai dar 0,625. E o que acontece? Pessoal, aqui não tem nada. Então, tem 10 elevado a 0. Qual é a regra? Professora, a regra é o de cima menos o de baixo. Então, tu tem 0, deixa eu colocar aqui. 0 menos o 19, não é isso? Menos com menos, mais. Então, vai ficar o quê? 19. É por isso, pessoal, que toda vez, né, que a gente brinca aqui, que quando está embaixo, troca o sinal. Troca porque em cima é 0 e toda vez que você faz aqui, ó, 0 menos alguma coisa, sempre vai trocar o sinal por causa aí do jogo de sinal. E aqui, olha só, para deixar a notação científica, uma casinha para a direita, toda vez que anda para a direita sobe negativo. Tu tinha 19, tirou 1, ficou quanto? 18. 6,25
vezes 10 elevado aí a 18 elétrons. Vocês viram, pessoal, vem aqui comigo a diferença dessa quantidade porque a gente mudou o valor? Belezinha? Bom, mas daqui a pouco eu volto para vocês com aquele nosso Resumex. Até mais!